Olá, meu nome é Giovanni. Todos são bem-vindos ao nosso encontro de hoje. A gente está dando sequência a esse estudo, Homem Integral, e a gente vai ver hoje algumas questões do comportamento do ser humano, como a gente deve administrar a nossa vida para ter uma vida correta e espiritualizada. E é muito importante a gente pensar a respeito desse momento atual que o mundo está vivendo. Porque a humanidade está enfrentando essa dificuldade nesse momento agora, essa crise mundial de saúde. E o que a gente pode aprender com essa dificuldade? Muita gente tem uma visão pessimista do mundo. Muita gente acha que a humanidade está caminhando para o seu extermínio, para a destruição final. Mas o mundo não está numa situação tão negativa e destrutiva como muita gente pensa. Imagine uma escola com 50 alunos. Essa sala tem 40 alunos que são corretos, têm disciplina, têm respeito pelo professor, têm vontade de aprender. E tem 10 alunos que são indisciplinados, têm uma tendência à confusão, a atrapalhar o trabalho dos outros. Então aqueles 40 alunos ficam mais lá na frente da sala, prestando atenção no professor, estudando, se dedicando, e aquela minoria, aqueles 10 ficam no fundo da sala, fazendo barulho, um jogando papel no outro, fica um xingando o outro, se agredindo. Aqueles 40 alunos já estão preparados para passar na avaliação final e passar para uma outra série. Aqueles 10 ficam atrapalhando a maioria. Alguém que passa na rua e vê aquela confusão, ouve aquele barulho, pensa assim: essa escola é um ambiente horrível, aqui não dá para aprender, só tem confusão nesse lugar. Porque eles veem aquilo que chama mais atenção, eles percebem o barulho, a bagunça que aquela minoria de alunos faz. Mas a maioria já está preparada para ser promovida para uma outra série. O mundo está numa situação igual a essa. Pelas informações que vêm em vários livros, que a espiritualidade, o verdadeiro governo espiritual, os assessores de Jesus, que são os que realmente governam a Terra, pelo que a espiritualidade tem trazido para a humanidade em várias mensagens, o mundo está numa situação assim. 55%, 60% das pessoas na Terra já têm uma tendência à bondade, ao amor, ao trabalho construtivo, ao respeito, à disciplina. 10% são tendentes ao mal, têm tendência ao crime, a atitudes contra a sociedade. E entre 20% e 30% são pessoas indiferentes, ainda não escolheram o seu caminho, eles ficam oscilando. Um momento eles vão pelo caminho do bem, outros momentos pelo caminho do mal, e eles estão balançando ainda no meio do caminho. Então essas dificuldades surgem para cada pessoa escolher realmente o seu caminho definitivo. Ou você caminha com o bem ou com o mal. Ninguém pode estar indiferente diante das situações que a humanidade vem enfrentando. Então essas crises estão surgindo para a gente pensar um pouco mais a respeito do sentido da vida, para ter uma vida mais organizada, mais correta, mais produtiva para a sociedade. E nada disso está acontecendo por acaso. É para a gente rever a visão de mundo que a gente tem, ter uma visão mais elevada, mais positiva da vida e começar a mudar o nosso comportamento no sentido do amor, da caridade, da disciplina, da organização, em tudo aquilo que a gente faz. E segundo informações da espiritualidade, a história do século XX poderia ter sido muito pior do que o que realmente aconteceu. Em vários momentos do século XX, o mundo correu praticamente o risco de a humanidade quase ser exterminada. Em alguns momentos, na Segunda Guerra Mundial, a crise dos mísseis que aconteceu entre os Estados Unidos e a União Soviética por uma base de mísseis em Cuba, quase aconteceu uma guerra mundial naquele momento. Ao longo dos anos 80, dos últimos anos do século XX,
as forças do mal, que durante muito tempo foram muito organizadas na parte inferior do mundo espiritual, vinham de todas as formas tentando jogar a humanidade numa crise praticamente irreversível, e de se causar uma nova guerra mundial e praticamente acabar com todo o equilíbrio de todos os países do mundo. Mas as forças do bem se esforçaram o máximo possível e conseguiram salvar a humanidade dessa destruição total que o mal tentava provocar no mundo durante as décadas do século passado. E, entre outros, a gente teve a atuação de personagens como Gandhi, levando a mensagem da não violência, de Nelson Mandela e de várias pessoas que atuaram na área do bem, tentando orientar a humanidade para um caminho superior, de um maior equilíbrio. E existem 3 personagens que foram responsáveis pelo equilíbrio da humanidade no final do século XX. Os 2 presidentes dos países mais importantes, Ronald Reagan, dos Estados Unidos, Mikhail Gorbachev, da União Soviética, e também o Papa João Paulo II, atuaram muito na diplomacia e, através de diálogo, através de mudanças políticas nos seus países, eles conseguiram desativar o processo que levaria a uma terceira guerra mundial. Através de acordos entre os soviéticos e americanos, aquele clima da Guerra Fria foi se enfraquecendo e o mundo conseguiu alcançar um pouco mais de equilíbrio político, militar, econômico no final do século XX. E João Paulo II atuou não só como um líder religioso, mas também como um diplomata, e conversou muito com os líderes mundiais, tentou levar a mensagem também da paz, da fé, do equilíbrio espiritual para a consciência das pessoas, e também atuou muito equilibrando mais o cenário político e religioso do mundo nesses anos finais do século XX. Então a humanidade conseguiu escapar de uma crise que seria praticamente mortal para o mundo inteiro. Mas é importante perceber que Jesus veio 2000 anos atrás, semeou aquela mensagem de amor, de espiritualidade, mas vários séculos se passaram e a humanidade não deu o valor que deveria dar à mensagem do Evangelho. A grande maioria da humanidade não pôs em prática aquela mensagem que Jesus trouxe para todos nós. Então, o nosso desempenho espiritual ficou bem abaixo do que deveria ter acontecido. E por causa disso, o mundo está na situação de um estudante que fez as provas, fez a avaliação final, passou nas provas finais, mas passou com uma nota baixa. Então imagine um estudante que faz as provas no final de ano e ele está preparado para passar para uma outra série, mas o desempenho dele foi muito mais fraco do que o que se esperava. Imagine que ele passou com uma média de 5,1, por exemplo, na prova final. Então ele conseguiu passar, ele se livrou da ameaça de repetir de ano, mas ele não aprendeu tudo o que deveria ter aprendido. Então ele precisa fazer uma recuperação, precisa ter algumas aulas a mais para poder reforçar o aprendizado, poder repassar aqueles pontos que ele não estudou direito, que ele deveria ter compreendido melhor. E agora ele precisa de um aprendizado um pouco mais intenso para poder alcançar um nível de conhecimento mais elevado. Então essas dificuldades que a humanidade vem passando nesse momento, a gente pode entender como a nossa recuperação. A gente se livrou de situações que marcariam praticamente quase que o fim da civilização, mas vários pontos do nosso comportamento precisam ser revistos, as pessoas precisam ver qual é a sua visão de mundo, como eles encaram o sentido da vida, e a gente precisa mudar várias atitudes que todas as pessoas no mundo têm e vêm tendo ao longo dos séculos.
Então essas crises estão surgindo para empurrar a humanidade para frente, para ensinar a gente a ter um comportamento mais elevado, realmente espiritualizado, para a gente alcançar um nível de organização da sociedade bem melhor do que o que a gente tem no momento. Então muitas atitudes do ser humano ainda são primárias, ainda são equivocadas, muita coisa a gente precisa rever em como a gente administra a nossa vida ao longo do tempo. Vou citar alguns exemplos de atitudes que são ainda primárias do ser humano. Alguns anos atrás, o Fantástico mostrou uma reportagem, fizeram um teste, eles pegaram um ator que era uma pessoa simples, era baixo, era um pouco gordo, não tinha uma aparência tão agradável. E eles puseram esse ator num carro importado, um modelo que tinha acabado de sair, e ele saiu nesse carro e ia parando nos bares, nas casas noturnas, e onde eles viam ali um grupo de mulheres sentadas ali na frente daqueles lugares, ele chegava e falava: oi meninas, eu acabei de comprar esse carro, alguém quer sair para dar uma volta aí comigo? E o que era interessante é que todas elas praticamente falavam: com certeza, eu vou adorar dar uma volta nesse carro com você, para onde você quiser a gente vai. E ele parou em 5 lugares e todas elas falavam que queriam conhecer ele, queriam dar uma volta naquele carro, que eu se senti muito privilegiadas, felizes com isso. E depois eles puseram o mesmo ator no outro carro usado, mais antigo, com a pintura descascando, um modelo bem mais simples de automóvel, e ele ia parando nos lugares e falava: oi, alguém aí está interessado em dar uma volta de carro? E todas as mulheres falavam para ele: não quero, não interessa. E ele foi em uns 5 lugares, 7 lugares, e ninguém demonstrou interesse, elas nem olhavam para ele. E aí no último lugar ele chegou lá e falou: oi, alguma de vocês está interessada em dar uma volta comigo? Eu tenho que pôr uma mulher nesse carro até meia-noite. Se eu não fizer isso, esse carro vai virar uma abóbora e eu vou virar um sapo. E uma das mulheres falou para ele: mas você já está um sapo. Então a gente vê como as pessoas avaliam o valor de alguém. Se você está num carro importado, você se torna alguém mais importante. Se você não tem aquelas condições materiais que a maioria valoriza, acho que você não é uma pessoa que não tem muito valor. Um outro exemplo, tem um filme que conta a história de uma cantora de jazz dos Estados Unidos dos anos 50, chamada Dorothy Dandridge. E tem uma parte do filme que ela chega no hotel e está vindo ali de uma viagem, de vários shows, e ela para no hotel para descansar um pouco. E ela troca de roupa e desce ali para a piscina do hotel, e ela vai entrar na piscina e chega um empregado e fala: mas é melhor a senhora não entrar na piscina, não vai fazer bem para você, e o sol está muito forte, você não vai se sentir muito bem aqui. E ela fala: mas tem um monte de gente na piscina, por que se vai me prejudicar, vai prejudicar eles também, não tem problema, vou dar um mergulho rápido só. E o empregado fica inventando várias desculpas, fala: mas tem cloro na água, não vai fazer bem para sua pele, o sol está muito forte, é melhor não ficar aqui, você vai se sentir melhor no seu quarto, vai poder descansar mais. E aí ela vê que é uma questão de preconceito racial, e ela finge que concorda com ele e fala: acho que você está certo, estou cansada ainda da viagem e eu vou voltar para o quarto para descansar um pouco. E nesse momento ela já era muito rica, muito famosa no país inteiro, não era uma pessoa qualquer. E aí ela finge que concorda com ele, vai até a piscina e mexe um pouquinho com o dedo do pé ali na água da piscina. E depois à noite, quando ela desce de novo para a área onde tem a piscina, ela vê que vários empregados esvaziaram a piscina e tem vários funcionários do hotel que estão esfregando a piscina inteira com sabão. Porque só porque ela pôs o dedo ali na água, porque ela era uma pessoa negra,
Eles já acham que ela tinha contaminado, tinha sujado a água, acham que uma pessoa negra não tinha o direito de frequentar um hotel daquele, que nunca poderia entrar numa piscina. Então a gente vê como o preconceito racial pode ser forte, pode discriminar uma pessoa, mesmo ela sendo milionária, sendo uma artista famosa, e a gente vê o poder que o preconceito tem para semear ideias erradas e absurdas na mente das pessoas, para se discriminar alguém. E como você atua na sua vida no dia a dia, na vida familiar, na vida profissional, como você pratica as suas ações? Você tem disciplina, tem respeito por outras pessoas? Um outro teste também no Fantástico, uns 20 anos atrás, mostra como às vezes as pessoas não têm uma honestidade como deveriam ter na sua atuação profissional. Um técnico em eletrônica queimou um fusível num videocassete e era uma pecinha muito simples, custava 10 centavos só para substituir ali no aparelho. E eles fizeram um teste, levaram em vários lugares ali para consertar aquele videocassete, e um ator levava o aparelho e queria ver quanto ia ser para consertar aquele videocassete dele. E eles levaram em mais de 5 lugares. E aí levava numa oficina, depois ele ia ver lá o resultado, e o técnico falava para ele: é uma peça importante aqui, estragou aqui dentro do vídeo, vai ser R$50 para consertar. Levaram em outro lugar, fizeram a avaliação e falaram: um defeito aqui sério, vai custar R$80 para consertar. Levaram em outro lugar e no dia seguinte foram ver o resultado, e o técnico ali da oficina tinha mexido no videocassete e tinha estragado realmente o aparelho. Aí eles levaram lá de novo para os técnicos lá da televisão, eles consertaram, tinha dado um prejuízo de uns R$100 no aparelho, levaram para outro lugar e falaram a mesma coisa: é um defeito sério aqui, você vai ter que gastar uns R$100 para consertar. E era um defeito bem simples, só um fusível, custava 10 centavos, 50 centavos para consertar, mas todos os profissionais mentiram para eles, queriam se aproveitar daquela situação para ganhar um dinheiro a mais. E todos eles falaram que era um defeito muito mais sério do que era realmente. Como você atuaria nessa área? Você seria um profissional sério, honesto, ou você ia se aproveitar da dificuldade de alguém para querer ter um lucro maior? Um lucro muito mais exagerado do que seria correto numa situação honesta. Então isso vê que nem todos aqueles que trabalham numa certa área profissional são honestos como deveriam. Nem sempre tem a retidão que deveriam ter com as pessoas que vão procurar o seu serviço. Também uma outra reportagem, alguns anos atrás, mostrou que na Inglaterra várias pessoas ali, condes, duques, barões, estavam enfrentando uma dificuldade muito grande, estavam perdendo muito dinheiro, e várias pessoas que tinham títulos de nobreza abriram uma loja para vender esses títulos para quem quisesse comprar aqueles documentos. E mostraram várias pessoas ali na loja comprando títulos para ser um barão, para ser um visconde, ser um duque. Então muitas pessoas têm essa ilusão. Se você compra um documento de 300 anos atrás e passa a ser um conde, você vai ser uma pessoa mais importante, da nobreza, vai ser superior ao resto da sociedade. Mas um documento vai definir o seu papel diante da vida? Porque você tem um documento antigo, você é agora uma pessoa mais importante que as outras? Se você não é nem sequer descendente de uma família considerada da elite daquele país, só porque comprou aquele documento, a partir de agora você se tornou um ser humano superior? Então esse conjunto de reportagens mostra como o ser humano às vezes tem uma visão ainda primária, ainda distante da verdade, uma visão
muito distorcida diante do verdadeiro sentido da vida. Então é importante parar para pensar realmente o que define o valor do ser humano e qual o papel que tem as religiões, as filosofias de vida para ensinar o ser humano a educar realmente a sua vivência aqui nesse mundo. E é muito importante parar para pensar que as religiões, todas elas, na verdade, têm a mesma base, todas ensinam a mesma coisa. E existe uma lei que a gente pode chamar de a lei da unidade estrutural das religiões. Porque todas as doutrinas têm a mesma base, têm a mesma estrutura. Todas as religiões estão baseadas, por mais diferentes que elas sejam, nos detalhes, nos seus rituais, na visão de mundo que elas ensinam para as pessoas, mas a base essencial das religiões é sempre a mesma. Todas elas estão baseadas em 3 pontos essenciais, que são a existência de Deus, a imortalidade da alma e a lei de causalidade. Todas as religiões ensinam que existe um ser perfeito, um ser que é o criador do universo, que é o responsável por tudo que existe no universo, que criou um conjunto de leis que comanda tudo que a gente vê no universo todo. Existe a imortalidade, existe no ser humano uma essência espiritual. A gente não é só esse corpo, a gente é um espírito eterno, imortal, indestrutível. E existe uma lei básica que comanda tudo no mundo, que é a lei de causalidade. Alguns chamam de lei de ação e reação, chamam de lei do karma, lei das consequências, lei do retorno. E essa lei diz que você é livre para semear o que você quiser no universo. Todo mundo é livre para fazer o bem ou o mal. Como Jesus disse, resumiu no seu Evangelho, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você é livre para semear o que você quiser na sua vida, mas mais cedo ou mais tarde você vai ter que enfrentar as consequências daquilo que você semeou no mundo. Então a lei divina funciona como um bumerangue. Se você joga um bumerangue, ele vai dando a volta e depois volta para você mesmo. Se você amarrou uma rosa nesse bumerangue, você recebe a rosa, o perfume, a suavidade das pétalas da rosa. Se você amarrar uma dinamite, ela volta e explode em cima de você. Então aquele que semeia o bem, por mais dificuldades que tenha nessa vida atual, por mais problemas que essa pessoa for enfrentar, mas em algum momento ela vai receber as consequências positivas, de alegria, de paz, de bem-estar, de felicidade, da paz de ter a sua consciência tranquila por aquele bem que ela semeou no mundo. Se você faz o mal, se você comete algum ato criminoso, errado, destrutivo contra outra pessoa, em algum momento você vai receber as consequências disso de mal, de destrutivo que você semeou. E é importante perceber que ninguém no mundo está livre dessa lei. A lei é igual para todo mundo, abrange a vida de todos os seres humanos. Então não existe jeito de fugir da lei universal. Assim como as leis físicas, como a lei da gravidade, como a lei do transformismo, que a matéria vai se transformando com o tempo, nada aqui no mundo é eterno. Por mais tempo que uma coisa material dure, um dia ela vai acabar se desfazendo, porque a matéria não é eterna, ela vai se transformando. Também as leis espirituais atuam da mesma forma para todas as pessoas. Ninguém escapa da lei universal. Quando o ser humano compreender essa verdade, que a lei é igual para todo mundo, e é impossível escapar da atuação da lei divina, a humanidade vai entrar num caminho muito mais elevado de semeadura do bem. E é muito importante perceber que depende de cada um de nós. O mundo é uma soma de todas as pessoas que existem na humanidade. Criar um mundo melhor não é só um trabalho dos governantes, das pessoas mais ricas.
É um trabalho que pertence a cada um de nós, uma responsabilidade de todos nós. Alguns têm uma responsabilidade maior, outros uma responsabilidade mais discreta, mas todo mundo é responsável por aquilo que semeia em volta de si o tempo inteiro. Cada ação da gente vai ter uma consequência mais cedo ou mais tarde. E como diz, através do grande trabalhador que foi Chico Xavier, o seu orientador, seu mentor espiritual, Emmanuel, tem uma frase que diz assim, que a soma das ações que a gente cultiva ao longo da vida plasmará no futuro, na intimidade da nossa consciência, a parcela de inferno ou de céu que nós merecemos. E Emmanuel diz que a responsabilidade de se construir um mundo melhor é de cada um de nós, pertence a todo mundo, sem exceção. Então ele diz assim, que a cooperação espontânea no bem é o ingrediente fundamental da ordem na sociedade. Cada um de nós tem a missão de contribuindo para criar uma sociedade melhor a cada minuto da sua vida. Sempre a gente tem, todos os dias, oportunidade de fazer alguma coisa boa, de fazer alguma coisa útil. E ninguém no mundo é tão pobre que não pode contribuir com alguma coisa positiva. Mesmo que você não tenha muito dinheiro, não tenha um cargo importante, uma posição importante na sociedade, mas uma palavra boa de consolo, de incentivo para uma pessoa necessitada, oportunidade de ajudar aquele que está precisando de auxílio, dar às vezes comida, um copo de água para aquele necessitado que está ali na sua porta, poder ajudar um animal que está passando muita dor, ali, muita dificuldade, poder conversar, levar um pouco de alívio para uma pessoa que está enfrentando uma dificuldade muito grande. Com alguma coisa a gente sempre é capaz de contribuir para elevar um pouco mais a sociedade. Todo mundo tem o poder de semear o bem em volta de si em todos os momentos. E todas as religiões têm essa mesma base. E a mensagem essencial das religiões a gente pode resumir em 3 pontos. Uma sigla fácil de lembrar, DAT, D-A-T, que são a disciplina, o amor e o trabalho. Então todas as religiões do mundo ensinam as pessoas a cultivar o amor, o sentimento que leva a gente a querer o bem, querer a felicidade, o progresso das pessoas em todos os sentidos. E todas as religiões ensinam a gente a transformar esse sentimento de amor, materializar o amor que a gente tem em trabalho prático, em obras práticas, em obras de caridade. E muita gente entende de forma errada a caridade. Às vezes alguém pensa que caridade é como aquela cena que às vezes a gente vê nos filmes, que alguém está passando na rua, vê um morador de rua pedindo uma esmola, a pessoa joga assim uma moeda para cima para aquele morador de rua pegar. A caridade não é só isso. Existem muitas formas de caridade. Poder conversar, poder divulgar para alguém o conhecimento que você tem, esclarecer mais uma pessoa, poder perdoar aquele que prejudicou você, poder dar aquele tipo de ajuda que uma pessoa precisa, às vezes um pouco de carinho, de atenção, para aquela pessoa que está se sentindo muito sozinha, muito isolada. Levar uma palavra de esperança para aquele que está precisando de um pouco mais de otimismo na sua vida. Existem muitas formas de caridade. Às vezes uma pessoa até milionária, que todos pensam que é a mais feliz do mundo, está enfrentando uma situação ali de tanta carência, de tanto isolamento, precisando tanto de um pouco de auxílio, de carinho, de apoio de uma pessoa, que ela também está necessitada da caridade. Então, às vezes, uma situação que parece de felicidade perfeita para a gente, é uma situação de muita dor também para muitas pessoas, que parecem privilegiadas, mas não são. E a caridade, então, a gente pode praticar o tempo todo, de todas as formas que for necessário. E não basta só ter amor,
querer o bem das outras pessoas, está praticando o trabalho no bem o tempo inteiro, praticando a caridade. Mas como a gente pratica essas ações no bem? Será que a gente é organizado? Será que a gente planeja bem o que vai fazer? Você costuma parar para pensar antes de fazer alguma coisa? Você costuma avaliar os resultados daquilo que você fez? Costuma planejar as ações antes de começar a fazer alguma coisa? Então a gente deve ter amor, deve transformar o amor em trabalho e deve cultivar o trabalho sempre com disciplina, com o máximo de perfeição, máximo de organização, de equilíbrio que a gente puder. Disciplina significa fazer as coisas da forma correta, com o máximo de perfeição, de equilíbrio que você for capaz. Então existe uma lei fundamental na nossa vida que a gente sempre deve seguir. Tudo que você fizer, faça sempre pensando não só em si mesmo, mas pensando no bem-estar de todos que estão em volta de você. E faça com o máximo possível de perfeição, de disciplina, de equilíbrio, de organização que você for capaz. E existem duas palavras-chave para tudo aquilo que a gente faz na vida: planejamento e avaliação. Antes de fazer alguma coisa, a gente deve parar para pensar, planejar, organizar as coisas, organizar cada passo que a gente vai seguir. E depois de fazer alguma coisa, depois da atitude, você deve avaliar o resultado. O que deu certo, o que deu errado. Como que eu posso fazer da próxima vez para ter um resultado melhor do que o que eu tive agora? Então, planejando e avaliando nossas atitudes, a gente vai estar alcançando um nível de organização, de trabalho, de perfeição cada vez maior na nossa vida. Errar é normal, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Nunca você vai ser perfeito desde a primeira atitude que você tomar no bem. Mas é importante aprender com os erros, estar sempre questionando as atitudes da gente. E sempre procurando ter o máximo de equilíbrio possível em tudo aquilo que você faz. Tem um filme muito conhecido, um filme de uma história romântica, um pouco antigo, mas muitos podem ter ouvido falar, o Love Story. É uma história de duas pessoas, um casal que luta com várias dificuldades e eles têm algumas brigas ali, alguns desentendimentos. E tem uma hora que o rapaz está chegando em casa e ele vê a sua mulher ali esperando, sentada na frente da casa, e um fala para o outro: eu entendo você, os equívocos que você cometeu, você me ama realmente, você só queria fazer a coisa certa. E fala assim, um fala para o outro: amar realmente é nunca ter que pedir perdão. Então, semear o bem realmente é agir de uma forma que depois você não precise pedir perdão para as outras pessoas. Você pode até errar, mas com a melhor intenção possível, nunca querendo prejudicar ninguém e nunca cometendo um erro mais grave. Aquele que semeia o bem com consciência, com disciplina, com equilíbrio, nunca vai precisar pedir perdão ao próximo, porque sempre ele vai estar fazendo a coisa certa, errando em algum detalhezinho, mas sempre tentando fazer o melhor possível dentro do seu alcance. Então a mensagem básica das religiões é essa: ter amor, transformar o amor em caridade, em trabalho e praticar as ações com o máximo de disciplina que a gente for capaz. E existe uma forma de controlar, saber se a gente realmente está no caminho certo, controlar as atitudes que a gente tem na vida. Como saber se você é realmente uma pessoa espiritualizada ou não? Se você está fazendo a coisa certa? Existe uma avaliação, a gente pode chamar de índice de desenvolvimento espiritual, que abrange três níveis. Para ser uma pessoa espiritualizada, primeiro você tem que ter aprendizado, você tem que ter o conhecimento correto das leis básicas da vida e de como organizar a sua vida. Tem que ter uma transformação individual no sentido do bem e se transformando ao longo da vida numa pessoa cada vez melhor. Está corrigindo os seus defeitos, as suas falhas,
está identificando, sabendo que qualidades você tem, desenvolvendo essas qualidades, desenvolvendo as virtudes que você tem, para ser uma pessoa cada vez melhor. E acima de tudo, em primeiro lugar, as nossas obras. Aquilo que a gente semeia de bom no mundo ao longo da nossa vida. O maior tesouro que um ser humano pode ter é o conjunto das suas práticas, do amor, da caridade, as suas atitudes construtivas que ele vai semeando ao longo da vida. Como diz em outros livros, aquele grande médium, Chico Xavier, ele dizia assim: o bem que você pratica é o seu advogado em toda parte. E como dizia aquela grande trabalhadora que semeou caridade a vida inteira, Teresa de Calcutá, ela dizia: você deve praticar o amor sem descanso. O verdadeiro amor não descansa nunca. Você deve semear o amor de todas as formas possíveis e todas as oportunidades que você puder. O verdadeiro trabalhador do bem não descansa nunca. Sempre está olhando o mundo à sua volta e vendo onde está sendo necessário ali a sua atuação, a sua caridade. Como Francisco de Assis, já naquele tempo da Idade Média, dizia, ele orava para que Deus colocasse na sua frente todas as oportunidades que ele pudesse ser útil às outras pessoas, e na sua oração ele dizia assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz, que eu possa ser um instrumento mais útil possível, e onde houver necessitados, que eu possa estar levando a minha caridade, o meu conhecimento, as minhas atitudes, os recursos materiais, tudo aquilo que eu tiver de bom, para estar enriquecendo e aliviando a dor na vida do próximo. Então a missão que cada um de nós tem é essa. É procurar o aprendizado, procurar o conhecimento útil ao longo da vida, estar sempre estudando, sempre aprendendo. O trabalhador no bem nunca para de aprender, sempre existe o que aprender, até o último dia de vida, porque o conhecimento é infinito, é inesgotável. A gente deve sempre estar questionando as atitudes, tentando ser alguém cada vez melhor, parando para identificar as falhas que a gente ainda tem, corrigir essas falhas, estar desenvolvendo as virtudes que a gente tem e estar praticando as obras o máximo possível de atitudes construtivas que a gente puder. Esse é o verdadeiro roteiro. Essa é a verdadeira missão de qualquer ser humano, em qualquer parte do mundo, em qualquer país, em qualquer religião, em qualquer raça, em qualquer condição social que seja. É uma mesma missão para todo mundo. Alguns podem pensar, às vezes, a minha missão é o meu trabalho. Mas a sua missão não é só o seu trabalho profissional. E quando você se aposentar, a sua missão vai ter acabado? Alguns pensam, minha missão é cuidar dos filhos. Mas e quando ele tiver a casa dele, que tiver a vida dele, conduzindo sua própria vida, sua missão vai ter acabado? Alguns podem pensar, minha missão é fazer um trabalho voluntário, ajudar ali aqueles necessitados na favela, ali no meu bairro. Mas e se esse trabalho assistencial acabar, sua missão acabou? Então a nossa missão é feita através de todas as tarefas. Na vida profissional, no estudo, tendo uma conduta equilibrada na vida da família, na vida social, em todos os ambientes que você frequenta, aprendendo o máximo possível, ajudando as pessoas que convivem com você na área profissional, nos seus vizinhos, seus amigos, mas não se resume só em uma ou outra tarefa. Nossa missão abrange tudo, todas as situações da vida. O verdadeiro cristão se revela nas menores coisas. Em tudo a gente pode ser útil. Em cada momento da vida existem oportunidades para a gente fazer alguma coisa de bom. E é importante perceber que a religião, acima de tudo, é isso, é a vivência do amor, do bem, da caridade. Existe uma história de existia um grande mestre, um grande estudioso da Bíblia na antiguidade em Jerusalém. O nome dele era Hilel. E um homem jovem queria entender a essência da mensagem da Bíblia. Ele procurou Hilel
e fez um desafio para ele. Ele falou, o senhor pode me explicar toda a mensagem da Bíblia durante o tempo que eu fico de pé, apoiado num pé só? E Léo falou para ele, não, isso é impossível. A mensagem da Bíblia é muito profunda, muito complicada para ser explicada em tão pouco tempo. Eu não posso explicar em tão pouco tempo para você uma coisa tão avançada assim. E ele saiu dali um pouco decepcionado com aquele mestre. E existia um outro grande rabino em Jerusalém, chamado Shammai. E ele procurou Shammai e fez o mesmo desafio. E aquele mestre falou para ele, eu posso sim explicar para você, fique na posição. E ele ficou de pé, apoiado num pé só. E o rabino falou para ele, ama. E ele falou, mas só isso? Não tem mais nada na Bíblia? E o mestre falou para ele, o essencial na Bíblia é a prática do amor, da caridade. O resto é só para explicar isso melhor. Então a gente vê a essência que tem as religiões, né? A prática do amor. E é importante perceber que a religião abrange três coisas. A doutrina, que são as ideias que formam a visão de mundo daquela religião. A prática ritualística, que é o culto, a forma que a gente expressa através de rituais a nossa fé. E a prática vivencial. Pôr em prática, vivenciar aquilo que você acredita. Pode ser uma prática vivencial externa ou interna. Pode ser só externa. Eu posso estar na rua distribuindo sopa para moradores de rua com um sorriso, mas por dentro eu posso estar com raiva, falando, eu estou aqui perdendo meu tempo, ajudando essa gente aqui na rua, podia estar lá no cinema assistindo aquele filme que está estreando, podia estar lá com os amigos, lá me divertindo, mas estou aqui. Ou pode ser uma vivência autêntica de verdade, uma vivência interna. Quando você está ali ajudando os necessitados, mas com amor realmente, se doando, com amor, com bondade, sabendo se pôr no lugar dos outros, entender a dificuldade do outro, auxiliar a outra pessoa com bondade realmente. E a gente só entra no caminho da espiritualização autêntica quando a gente tem essa prática vivencial interna, realmente, quando desperta na nossa mente, no nosso coração, realmente a intenção sincera de ajudar o próximo, de ter a felicidade de estar levando o que a gente tem de melhor, estar levando auxílio àquele que precisa, em qualquer condição que ele esteja. E para encerrar, para mostrar a importância que tem a prática do bem, a semeadura do amor na nossa vida, existe uma parábola oriental que mostra como é importante você semear o bem. Um homem muito simples, era um plantador de milho, estava andando ali por uma estrada e ele estava levando para a cidade mais próxima para vender no mercado a colheita de milho num saco nas costas. E era a única riqueza que ele tinha na vida, era aquela colheita de milho. E ele estava passando sozinho ali na estrada e viu uma carruagem muito bonita, dourada, descendo do céu, e a carruagem parou na frente dele, e ele viu sair dali um ser muito iluminado, muito bonito, que era o Criador do Universo, era o Senhor da vida. E aquele Deus que ele adorava na sua crença chegou ali na frente dele e falou, meu filho, você pode me dar uma parte da sua carne? E ali naquela situação, emocionado ali diante daquele ser espiritual, ele não sabia bem como se comportar, ele pegou alguns grãos de milho, pôs na mão daquele anjo, e ele agradeceu bastante, entrou na carruagem e foi embora. E depois, quando ele se recuperou ali daquela surpresa que ele tinha tido, ele viu um brilho muito forte dentro do saco de milho. Ele abriu o saco e viu que aqueles grãos de milho que ele tinha dado tinham se transformado num diamante, que tinha um brilho imenso. E ele pensou assim, mas como eu fui ingênuo, eu deveria ter dado toda a minha carga ao Senhor da vida. Se eu desse todo o milho que eu tenho, eu teria muito mais diamantes agora, porque ia ter se transformado numa riqueza imensa. Então, tudo aquilo que a gente semeia de bem na nossa vida,
depois se converte numa riqueza espiritual muito grande. Na vida após a morte, no nosso futuro, a gente é eterno, tem a eternidade toda para evoluir, para crescer como ser espiritual, para se aproximar cada vez mais de Deus, ser um ser cada vez mais iluminado. No futuro, tudo aquilo que você semeou de bem aqui na Terra, você vai colher na forma de alegria, paz, felicidade, bem-estar, o prazer de ter a consciência tranquila e saber que você fez o melhor possível que você era capaz aqui na Terra. Então, da mesma forma que aquele grão de milho na parábola se transformou num diamante, tudo que você pratica no caminho do bem vai se tornar um brilho maior na sua alma. Vai ficar gravado, fotografado para sempre na intimidade da sua alma, como uma ação construtiva no bem, uma ação abençoada, que vai ser um patrimônio seu, uma riqueza sua guardada na intimidade da sua consciência para toda a eternidade. Quanto mais bem você semear, mais felicidade e paz você vai colher no futuro. Então esse é o nosso tema de hoje, o sentido verdadeiro das religiões, como ser um ser humano espiritualizado, como a humanidade pode aprender alguma coisa com essas crises que a gente está enfrentando nesse momento, como a gente pode crescer como ser humano com o aprendizado dessas crises, se adaptando às exigências das dificuldades do mundo nesse momento atual. E nos próximos vídeos a gente vai ver a questão do autoconhecimento, como ver quem realmente você é, quais as questões básicas na sua vida para ser um ser humano cada vez melhor e como se elevar cada vez mais, e independente das dificuldades que a gente apresenta aqui na Terra, como ser alguém cada vez mais equilibrado e mais próximo de Deus, mais próximo da prática verdadeira do bem, entrando naquilo que Jesus falava, naquele estado de espírito, que ele falava que era o reino de Deus que estava dentro de cada um de nós. Então, obrigado a todos pela atenção, e se foi útil para você esse vídeo, procure compartilhar com outros amigos, procure divulgar essas ideias, porque a semeadura do bem não deve parar nunca, a gente sempre deve dividir aquilo que a gente descobre de útil com outras pessoas que estejam interessadas, e a semeadura do bem é o máximo de riqueza que a gente pode ter aqui nesse mundo. Então, obrigado a todos e até o próximo encontro, no próximo estudo.